Fala aí pessoal, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de HTML e hoje a gente vai falar sobre multimídia na HTML, ou seja, imagens, áudios e vídeos. Então já vamos aqui para a tela do computador para a gente começar. Então, como sempre, já estou com tudo pronto aqui para a gente começar. A estrutura base do nosso código já está pronto aqui, já está rodando aqui do lado e a gente vai começar falando sobre imagens. A gente vai começar falando das imagens, até porque vai ser mais rápido, né? A gente já viu sobre imagens em outros dois vídeos aqui do curso, no vídeo 3 e no vídeo 4, então se você perdeu é só voltar aqui na playlist. Mas a gente já viu que a tag usada para declarar uma imagem no HTML é a tag IMG, e a gente também viu que essa tag é uma tag autossuficiente, né? Então a gente fecha ela dessa forma aqui. A gente também já viu que para a gente colocar uma imagem aqui dentro a gente usa o atributo src, né? E aí aqui dentro eu vou colocar o endereço da imagem. Se você olhar aqui do lado, eu já deixei uma imagem pronta, né, na mesma pasta, né, que está o nosso código HTML, então vou colocar aqui só imagem.jpg. Salvando, você vai ver que a gente tem aqui uma imagem, ela está gigante. Eu vou colocar aqui o atributo width, vou colocar aqui 100px. Salvando, a gente tem aqui então a nossa imagem na nossa página. E aí eu queria aproveitar esse vídeo aqui só para corrigir uma informação que eu falei errado anteriormente. Lá no vídeo 3 eu falei que esse atributo src ele era um atributo exclusivo da tag img, e isso não está certo, tá pessoal? A gente tem, como a gente já viu, os atributos globais, como class, por exemplo, que a gente consegue usar em todas as tags do HTML, e a gente tem atributos específicos, que é o caso do src. Tá? Ele é específico, mas ele não é exclusivo da tag img. A gente utiliza ele em outras tags, como a tag script, por exemplo. Tá? Então só queria corrigir aqui essa informação, que ele não é exclusivo da tag img. Então beleza, voltando aqui, a gente tem o atributo src, a gente tem o width, que a gente já viu. A gente pode colocar aqui também um alt, né, que é o texto alternativo, que é aquele texto que vai aparecer caso a nossa imagem tenha algum problema. Então vou colocar aqui uma paisagem, por exemplo, é uma descrição da imagem, né? Se eu errar uma letra aqui da minha imagem agora, você vai ver que esse texto aparece aqui, né, como a gente já viu, do lado desse íconezinho que representa que a imagem teve algum erro. Beleza? Então vou colocar aqui novamente o meu imagem.jpg. Então, assim é que a gente usa uma imagem no HTML, né? A gente tem os atributos src, o width, a gente pode dar uma altura aqui também para a imagem, né, com o atributo height, e a gente tem o texto alternativo. Partindo aí então para o assunto de áudios agora no HTML, para a gente declarar um áudio no HTML, a gente utiliza a tag áudio, né? Só que essa tag ela não pode ser fechada como a tag img, ela não pode ser uma self-closing tag, tá? Ela precisa de abertura e de fechamento da forma que está aqui. Beleza? Salvando aqui, você vai ver que a gente ainda não tem nada na tela, porque a gente precisa especificar qual é o áudio, né, que vai ser reproduzido aqui na minha página. E aí eu tenho duas formas de fazer isso daqui. A primeira forma de eu dizer aqui qual é o áudio que eu quero que seja reproduzido na minha página é utilizando o atributo src, que a gente já viu. Então, aqui utilizando o src dentro da tag de abertura, eu vou colocar o caminho do meu áudio. Tá? Você vai ver aqui que eu já coloquei também na mesma pasta um áudio.mp3 e pronto, essa é a primeira forma que eu tenho de falar qual é o áudio que vai ser reproduzido na minha página. A segunda forma que eu tenho de especificar qual é o arquivo de áudio que eu quero que seja reproduzido, eu vou tirar isso daqui por enquanto. Aqui dentro da tag áudio eu posso utilizar a tag source. Se você lembrar o que significa esse src, é a mesma coisa, tá? Também é source, só que aqui ele é um atributo e aqui ele é uma tag, tá? Ele é uma self-closing tag também, então eu vou fechar ele aqui. E aqui dentro da minha tag source agora eu vou colocar o atributo src, tá? Vou colocar aqui de novo audio.mp3. Então essa é a segunda forma que eu tenho de dizer qual é o arquivo de áudio que vai ser reproduzido na minha página. Um outro atributo que a gente pode colocar aqui é o atributo type. Esse atributo ele vai especificar qual que é o tipo, né, do áudio que eu estou querendo reproduzir. E aí a gente tem três tipos possíveis aqui. Eu vou começar colocando aqui áudio barra, e aí depois eu coloco o tipo de fato. Então, no caso do MP3, o tipo é MPEG, tá? Eu tenho aqui, além do MPEG, a opção de colocar WAV ou OGG. Essas são as três opções que a gente pode utilizar aqui. Como o meu arquivo de áudio é .mp3, então eu vou colocar aqui MPEG. Então beleza, já temos a nossa tag áudio aqui, nossa tag source, com os atributos todos certinhos, mas você vai ver que na tela ainda não tem nada aqui aparecendo.
E mesmo que eu coloque o atributo src aqui dentro da tag áudio, isso ainda não vai aparecer na tela, tá? E a gente já vai ver o porquê. Mas antes da gente ver como é que a gente coloca o nosso player aqui na tela, eu queria falar para vocês uma outra coisa que a gente pode fazer aqui dentro da tag áudio. Essa tag áudio, ela não é suportada por todos os navegadores. E como eu não sei qual é o navegador que você está usando, por isso que eu optei por fazer isso daqui antes da gente fazer de fato o player aparecer. Tá? Caso o seu navegador não suporte, você vai ver uma mensagem de erro antes. Então aqui dentro da tag áudio, a gente pode colocar uma mensagem aqui, vou colocar aqui, por exemplo, este navegador não suporta a tag áudio. A gente pode colocar aqui dentro uma mensagem, uma informação que vai aparecer para o usuário caso o navegador dele não suporte a tag áudio. Você vai ver que é um texto solto, ela não precisa estar dentro de uma tag P aqui, por exemplo, tá? Não precisa estar aqui dentro. Então a gente pode colocar somente uma informação aqui que vai ser exibida para o usuário caso ele esteja usando algum navegador aí muito fora do padrão, beleza? Mas agora sim, como é que a gente faz de fato para o nosso player aparecer na tela? Para a gente fazer o nosso player aparecer na tela, a gente tem um atributo aqui dentro da tag áudio, um atributo booleano, que é o atributo controls. Ou seja, a gente está dizendo que a gente quer que os controles agora fiquem visíveis na nossa tag áudio. E salvando aqui, agora você vai ver que a gente tem aqui um player de áudio sendo carregado do lado da nossa imagem. E só para você saber, esse player aqui ele é diferente, tá? Ele é do navegador. Então se você estiver usando, por exemplo, o Firefox, ele pode ser um pouquinho diferente, ou se você estiver usando outro navegador, ele pode aparecer um pouquinho diferente para você. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? A gente tem aqui o botão de play e pause, você vai ver que aqui o nosso áudio já começa a tocar. A gente tem aqui o tempo, né, de reprodução do áudio, tempo total dele em quantos segundos a gente está. A gente tem aqui essa timeline que a gente pode acelerar ou voltar. O botão de volume, tá? E no caso a opção de mutar aqui também. E esses três pontinhos aqui com algumas opções. Aqui ele não está aparecendo, porque ele está colado aqui no topo do navegador. Então eu vou colocar aqui antes uns parágrafos aqui, só para a gente descer um pouquinho. Vou botar aqui teste. Deixa eu salvar aqui. Só para ele descer um pouquinho, a gente vai ver que a gente tem algumas outras opções aqui. Na verdade, mais uma, né? A gente tem a opção de baixar ou acelerar, né, o vídeo. Mudar aqui o acelerar ou deixar um pouco mais lento. Então, mexer aqui na velocidade de reprodução do áudio, ok? Um outro atributo que a gente pode usar aqui dentro da nossa tag áudio é o atributo controls list. E aí, como o nome diz, é uma lista de controles que a gente pode passar para a nossa tag. Então, por exemplo, aqui você vai ver que o download está habilitado, né? Mas eu posso querer, por exemplo, que o usuário não tenha a opção de baixar esse meu áudio. Então, um valor que eu posso passar aqui nessa lista é o no download. Salvando, você vai ver que agora essa opção ela fica desabilitada, tá? Então, eu tiro do usuário a opção dele baixar esse áudio aqui. E aí, como é uma lista, a gente pode separar aqui, colocando mais valores aqui dentro, tá? Além do no download, a gente pode colocar outros valores aqui dentro. E se eu quiser passar outro valor aqui dentro, basta eu separar por espaço, eu não coloco vírgula, tá? Então, eu poderia passar aqui, por exemplo, no remote play. E para que serve esse no remote play? Esse no remote play faz com que a reprodução remota não seja possível. Então, por exemplo, se o usuário está vendo esse site através de um dispositivo, esse áudio ele não vai poder ser reproduzido em outro dispositivo, como um fone de ouvido, uma caixinha de som Bluetooth, por exemplo. Tá? Então é para isso que esse No Remote Play serve. E aí eu queria abrir só um parênteses aqui para falar a respeito desse atributo controls list aqui. Não sobre ele especificamente, mas sobre o nome dele. E isso daqui não tem muita relevância no HTML em si. A gente vai ver isso daqui mais a fundo quando for falar de JavaScript, por exemplo. Você já vai entender o porquê. Se você reparar que a gente iniciou o atributo com letra minúscula e na segunda palavra a gente iniciou aqui com letra maiúscula, tá? Só a primeira letra. Isso daqui, galera, é um padrão muito conhecido aí na programação que é chamado de camel case. Camel em inglês significa camelo, e a ideia é lembrar aqui das corcovas do camelo mesmo, que faz o alto e baixo, ou seja, maiúsculo e minúsculo. E por que a gente utiliza isso daqui, pessoal? O HTML ele não é case sensitive, ou seja, ele não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Se eu tiver uma tag aqui, por exemplo, com letra maiúscula, vai funcionar da mesma forma, tá? O HTML ele vai entender que é a tag áudio, seja minúsculo ou maiúsculo, ele vai colocar na tela o nosso player de áudio aqui. Só que em outras linguagens, como JavaScript, por exemplo, ele é case sensitive, ou seja,
ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, se eu tenho uma variável, a gente ainda não viu variável e nem vai ver aqui no curso de HTML, mas se eu tenho uma variável com um nome em minúsculo, é diferente da mesma variável em letra maiúscula, tá? E aí quando a gente tem alguma coisa muito grande que a gente precisa utilizar várias palavras, então, por exemplo, se eu tenho uma variável lá como taxa de variação de serviço, um exemplo, né? Se a gente colocar assim, fica um pouco estranho, fica um pouco difícil de ler. E aí é que entra o padrão camel case. Então, a gente sempre vai começar com letra minúscula, tá? Mas a primeira letra de cada nova palavra aqui, como por exemplo, eu tiraria o D aqui, né? Ficaria taxa variação. Eu colocaria o V aqui maiúsculo, tiraria o D aqui também, e o serviço eu coloco o S maiúsculo. Então, taxa variação serviço, sendo o V e o S maiúsculo. Então, assim, a gente entende que toda vez que tem uma letra maiúscula, é uma palavra nova, tá? E aí fica um pouquinho mais fácil de ler. Então, isso daqui é chamado de camel case. Tem vários outros padrões aí que a gente também vai ver quando a gente estiver lá no curso de JavaScript, mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade para que você saiba qual é o padrão que está sendo usado aqui nesse atributo. Então vou apagar isso daqui, vamos voltar aqui para a nossa tag áudio, que a gente ainda tem alguns outros atributos aqui para ver. Um outro atributo que a gente pode usar aqui na nossa tag áudio, eu vou tirar aqui por enquanto o controls list, e vou colocar aqui o nosso atributo loop. Ele é um atributo booleano também, e esse atributo faz com que toda vez que nosso áudio chegue no final, ele volte automaticamente para o início, e assim fica dando play infinitamente, tá? Então eu vou dar play aqui, por exemplo, vou tirar aqui o som primeiro, né? Vou dar play aqui, você vai ver que aqui o tempo está rolando, vou passar aqui bem para o finalzinho, e aí quando chegar no final ele vai voltar sozinho para o início já dando play, tá? E assim vai ficar a vida inteira em loop. Um outro atributo que a gente pode usar aqui é o atributo muted. Vou salvar aqui primeiro, você vai ver que aqui a gente tem, né, o nosso áudio aberto, vou usar aqui o atributo muted, salvando. Então agora ele vem por padrão mutado, tá? Eu ainda consigo tirar aqui, né, pra gente conseguir ouvir, mas por padrão ele já vem mutado aqui pra gente. E aí tem mais dois atributos que a gente vai ver aqui. O primeiro é o atributo autoplay, também é um atributo booleano, e esse atributo ele faz com que o nosso áudio, assim que a página seja carregada, já dê play sozinho, tá? Ele já vai ser executado automaticamente. Eu vou salvar aqui e ele não vai funcionar, tá? Já vou te explicar o porquê. No meu caso aqui, pessoal, que uso o Google Chrome, o navegador ele tem algumas políticas restritivas para melhorar a experiência do usuário, tá? Então, por exemplo, se eu entro numa página e automaticamente carrega um áudio, isso está utilizando a minha internet, então está usando largura de banda, eu posso talvez não querer ouvir aquele áudio, então minha experiência está sendo ruim naquele site, e aí para evitar esse tipo de situação, o Chrome, por exemplo, ele bloqueia, tá? Eu não consigo utilizar a tag autoplay, tá? No Google Chrome. Talvez no seu navegador aí funcione, mas no Google Play aqui não vai ser possível colocar o autoplay, você vai ver que nada acontece, a gente não tem o nosso áudio aqui sendo reproduzido automaticamente. E um outro atributo que a gente pode usar aqui na nossa tag áudio é o atributo preload. A gente tem três valores possíveis aqui, auto, metadata e none, e vamos ver aqui a diferença de cada um deles. O valor default aqui, né, o valor padrão, é o none. Tá? Preload significa pré-carregamento, ou seja, com o valor none, eu estou dizendo para o nosso navegador não baixar esse áudio até que o usuário dê play aqui, tá? Então, quando ele der play, aí sim a internet dele vai começar a baixar aquele áudio, então isso pode causar uma certa demora, mas em compensação a gente não está utilizando a internet, né, do usuário até que ele queira utilizar. O segundo valor que eu posso utilizar aqui dentro é o valor metadata. Antes, repare que com o none aqui, eu tenho 0 aqui, ou seja, nem o tempo total do meu áudio eu sei, tá? Ele não é carregado até que eu dê play. Quando eu dou play, aí sim carrega aqui o tempo total e o áudio começa a ser reproduzido. Ok? Se eu recarregar aqui, você vai ver que a gente tem 0 e 0 aqui. E a segunda opção que eu posso colocar aqui, como eu falei, é metadata. Metadata, eu quero dizer que o navegador ele pode baixar somente os metadados desse meu áudio, como o tempo de carregamento, por exemplo. O tempo de carregamento, o tempo de áudio, na verdade, ele é um metadado do meu áudio, então ele está sendo carregado aqui agora. Repare que eu sei o tempo de reprodução desse meu áudio, né? Eu sei a duração dele, mas ele não está sendo carregado ainda, tá? Então somente os metadados do meu áudio é que foram carregados aqui pelo navegador. E o terceiro e último valor que eu posso colocar aqui é o valor auto, né, de automático. Então
Nesse caso aqui, ele vai baixar tanto o áudio, você vai ver que ele já está totalmente carregado aqui, quanto todos os metadados, tá? Tudo foi carregado automaticamente. Então, isso daqui melhora o tempo de resposta, né? No caso de uma internet lenta, por exemplo, ele já está carregado, então quando eu der play, ele já vai começar automaticamente. Mas, em compensação, ele utilizou minha largura de banda ali, né? Para carregar um áudio que talvez eu não quisesse ouvir, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso daqui, mas agora você sabe então para que serve esse atributo preload e quais são as opções que a gente pode colocar aqui dentro. Então beleza, pessoal, já vimos aqui então sobre imagens e áudios. Vamos passar aqui então para os vídeos no HTML. Para a gente declarar um vídeo no HTML, a gente utiliza a tag vídeo. Ela também tem abertura e fechamento, ela é bem parecida com a tag áudio, na verdade, então a maioria das coisas que a gente viu aqui na tag áudio também podem ser usadas aqui para tag vídeo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é dizer o endereço, né, desse vídeo que eu quero que seja reproduzido. E aí, assim como na tag áudio, eu posso colocar ele aqui dentro, src, utilizando o atributo src, né, dentro da tag vídeo, ou utilizar aqui dentro da tag vídeo a tag source, e aqui dentro da tag source colocar o atributo src, beleza? Então vou colocar aqui dentro o endereço do meu vídeo, no caso aqui eu não baixei o vídeo, tá? Se você for ver, ele não está aqui na mesma pasta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse endereço, se você quiser usar aí também. E uma diferença que a gente já vê aqui é que mesmo sem o atributo controls, né, que a gente tem aqui no áudio, a gente já tem o vídeo aqui na nossa tela, a gente só não consegue dar play, a gente não tem controle nenhum para mexer no nosso vídeo, mas ele aparece aqui como se fosse uma imagem já na tela. E uma outra coisa é que aqui na tag vídeo, se eu colocar o atributo autoplay, você vai ver que ele já começa a ser reproduzido aqui no Google Chrome sem problema nenhum. Vou colocar aqui só um muted também, para ficar sem som. Tá? E ele começa aqui a ser reproduzido, eu vou parar aqui para não tomar um strike nem nada do tipo, mas você vai ver que ele funciona aí sem problema nenhum. Aí eu posso usar aqui também o atributo controls, né, para a gente ter os controles de vídeo ali, assim como no áudio, então poder dar play, poder mutar, maximizar aqui a tela. Aqui a gente também pode baixar, né, o nosso vídeo, enfim, a gente tem todos os controles aqui. Vou deixar aqui mutado por enquanto. E a gente tem um outro atributo aqui, que é o width, né? No caso do vídeo, a gente pode também indicar aqui o tamanho que a gente quer do nosso vídeo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 100 pixels, assim como na imagem ali, a gente vai ter um player de vídeo aqui bem pequenininho. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, né, para a gente conseguir trabalhar melhor com ele. Tá? Mas só para você saber, a gente pode então utilizar o atributo width aqui. Um outro atributo que a gente pode usar aqui, e só para poder te explicar melhor, eu vou recarregar a página aqui. Você vai ver que a gente aqui já tem uma imagem sendo carregada, mas se eu pegar, inclusive se eu abrir esse site aqui novamente no Live Server, essa imagem já vai vir carregada, tá? Mas se eu pegar esse arquivo aqui e jogar ele aqui direto no navegador, você vai ver que vai vir uma tela preta aqui. Aquela imagem, ela não é carregada aqui, como está acontecendo lá com o Live Server, tá? Ele fica carregando aqui, mas fica tudo preto. E aí a gente tem um atributo aqui, que a gente pode usar na tag vídeo, que é o atributo poster. Então, vou colocar aqui poster. Aqui dentro eu posso passar o caminho de uma imagem que eu queira, que funciona como se fosse uma thumbnail, sabe, aqui do YouTube. Então é uma imagem que vai ficar ali como capa do nosso vídeo até que a gente dê play. Então eu vou utilizar essa mesma imagem que está aqui dentro, vou colocar aqui imagem.jpg, vou salvar, vou atualizar aqui, né, porque aqui não funciona no caso. Então vou salvar aqui. E aí você vai ver que a mesma imagem que a gente tem aqui, ó, ela agora funciona como se fosse uma thumbnail, né? Um pôster aqui, uma capa para o nosso vídeo, até que eu dê play, ok? Bom, vou fechar aqui, vou voltar aqui para o nosso Live Server. E aqui a gente também tem o atributo controls list que a gente viu lá, controls list, tá? Que a gente viu ali na nossa tag áudio. Vou tirar aqui por hora esse pôster, só para diminuir aqui um pouquinho o tamanho. E aí, a gente pode usar aqui dentro do controls list os mesmos valores que a gente já viu. Então, por exemplo, no download, você vai ver aqui, né, antes de eu salvar, a gente tem a opção aqui de transferir. Vou salvar aqui e agora a gente não consegue mais baixar. A gente tem também aqui a opção no remote play, que aí, como eu falei, né, a gente não consegue, por exemplo, através do nosso celular, por exemplo, reproduzir esse vídeo numa TV ou algo que o nosso celular esteja conectado. E a gente tem uma terceira opção aqui, que no caso do áudio a gente não tinha. Se você olhar aqui no nosso vídeo, a gente tem aqui essa opção que permite que a gente veja o vídeo em tela cheia. E aí a gente pode desabilitar isso daqui usando a opção no full screen. Salvando aqui agora.
você vai ver que essa opção ela fica desabilitada, então a gente não consegue mais assistir em tela cheia. Um outro atributo que a gente pode usar aqui também, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, você vai ver que a gente tem essa opção aqui, ecrã no ecrã, que é o vídeo em miniatura, né? A gente pode ficar assistindo o vídeo aqui e mexendo no site ao mesmo tempo, mas a gente pode tirar isso daqui também. Então a gente tem aqui o atributo Disable Picture in Picture. Salvando aqui, você vai ver que agora essa opção ela também não está mais disponível aqui pra gente. Bom pessoal, chegamos aí ao fim de mais um vídeo aqui do nosso curso de HTML. Então aqui a gente viu de novo as imagens, vimos aí como trabalhar com áudios e vídeos no HTML. Espero que esse vídeo seja útil aí para vocês. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de tentar te ajudar. Beleza? Espero então no próximo vídeo. Valeu!